Nós vamos continuar as nossas exposições no livro de Eclesiastes e hoje nós vamos iniciar o capítulo 9. Então eu peço para que todos, por gentileza, abram a Bíblia de vocês juntamente comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 9. E nós vamos caminhar nesta noite dos versículos 1 até o versículo 6. Para aqueles que preferirem, o texto também vai estar exposto aqui atrás de mim, no telão, para aqueles que quiserem acompanhar por ali. Mas eu vou pedir para que vocês me ajudem na leitura do texto. Mais uma vez, eu vou começar lendo o primeiro versículo, e eu vou pedir para que todos leiam com vigor, em alta voz, com entusiasmo, a palavra que nos dá a vida. Amém? Eclesiastes, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao reverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que tem o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Senhor, ajuda-nos nesta noite. Abençoa-nos, ajuda-me a falar a Tua palavra, assistido no poder do Teu Espírito, porque a parte dele, eu sou meramente um homem, falando como um homem. Contudo, eu suplico o Teu favor, para que fale como pastor ao Seu povo, para a edificação dos Teus filhos, para a salvação dos perdidos, para o fortalecimento da nossa fé. Que o Senhor corrija os nossos erros, repare as nossas deficiências, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ajude para a sua própria glória e para a nossa alegria eterna. Em nome de Cristo Jesus, nós te damos graças. Amém. Eu vou pedir para alguém trazer um pouco de água para mim, por gentileza. Meus irmãos, no começo dos anos 2000, aproximadamente, eu assisti um filme interessante, um romance. Pastor também assiste romance. E o nome desse filme era Encontro Marcado. No filme, Brad Pitt, ele interpretava um jovem chamado Joe Black, que era a própria encarnação da morte. E ele, a morte, veio buscar um magnata da mídia chamado Bill. Mas ao invés de levar o Bill embora, o Joey, a morte, ele decidiu fazer uma proposta para o Bill. Ele disse que queria passar um tempo no mundo para experimentar a vida humana. Durante esse período, o Bill não seria morto se ele concordasse em ser o guia dele durante o tempo que ele estivesse vivendo entre nós. Morte estranha essa, né? A morte, em vez de matar, quer dar vida para as pessoas. O Bill, com muita relutância, ele decide aceitar a proposta. Afinal de contas, ele não tinha nada a perder mesmo, né?
Acontece que no decorrer do filme, a morte, pasmem, acaba se apaixonando. Mas não é isso que me importa aqui. Se vocês quiserem saber mais do que acontece a respeito desse romance, assistam o filme. O que eu quero destacar aqui é que cada um de nós, a menos que nós estejamos vivos na volta do Senhor Jesus Cristo, nós temos um encontro irrevogável marcado, não com Brad Pitt, mas com a morte. Sim, meus queridos. A pergunta é, você vive à luz deste dia? Se você realmente leva a vida a sério, você não deveria de modo nenhum tratar a morte de forma leviana. Pois todo aquele que trata a morte levianamente se torna escravo do medo e então revela que não compreendeu e talvez jamais tenha crido na mensagem da vitória da cruz, na mensagem do sepulcro vazio. Meus queridos, esta não é a primeira vez e nem será a última que Salomão nos fala a respeito da morte. Mas neste trecho, nós vamos perceber que ele entendeu que muitos nos seus dias, como acontece nos nossos dias, se recusavam a entender que a única maneira de fato estar preparado para viver é estar pronto para morrer. Neste trecho de hoje, nós vamos aprender juntamente com o pregador que nós devemos nos preparar para este dia, sabendo que por causa do pecado, todos nós iremos morrer. Mas para os que estão vivos, ainda existe esperança. Por isso, meus irmãos, o que eu espero fazer essa noite é mostrar que porque todos nós morreremos como castigo pelos nossos pecados, nós devemos buscar a Deus enquanto estamos vivos, enquanto nós podemos achá-lo. Porque todos nós morreremos como castigo pelos nossos pecados, nós devemos buscar a Deus em Cristo enquanto estamos vivos, enquanto ainda podemos achá-lo. E para nossa reflexão, o título deste sermão é Prepare-se para se encontrar com a morte. Prepare-se para se encontrar com a morte. E para nós nos prepararmos para este encontro inevitável, nós precisamos saber de pelo menos 3 coisas. A primeira é que a vida dos santos e dos justos está completamente nas mãos de Deus. A vida e os feitos dos justos estão completamente sob o domínio de Deus. Versículo 1 diz assim: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se amor ou é ódio o que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Nos capítulos 7 e 8, o pregador ele esteve lidando com a questão de por que coisas ruins acontecem a pessoas boas e por que coisas boas acontecem com pessoas ruins. Então ele termina o capítulo 8 concluindo que ninguém pode compreender a obra misteriosa de Deus. Foi isso que ele disse. Ainda que diga ao sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Agora, ele diz que se aplicou a compreender todas estas coisas. Isto é, que nós não podemos compreender por que é que os justos sofrem e os perversos prosperam. Mas o fato é que no início dos nos versículos iniciais aqui do capítulo 9, nós vemos a fé do pregador na soberania de Deus prevalecendo. A fé do rei pregador lhe assegurava de forma irrefutável que os justos e os sábios e os seus feitos estão todos nas mãos de Deus. Aqui o pregador está entregando o povo de Deus nas mãos de Deus.
E nas Escrituras, meus queridos, normalmente a mão de Deus, ela é usada para expressar o seu poder, o seu amor, a sua supervisão e o seu controle absoluto sobre todas as coisas. Isso significa que os males que atingem aqueles que temem ao Senhor não estão fora do controle soberano de Deus. Ele governa absolutamente. É por isso, crente, que eu quero te encorajar a descansar nisso. O seu Deus, o único Deus verdadeiro, o Criador e sustentador de tudo que há, está no controle absoluto da sua vida, dia após dia. Você é sábio, que depositou a sua confiança em Cristo. Ele que é o poder e sabedoria de Deus, que te fez sábio para receber a vida eterna mediante a fé. Você é justo, declarado perdoado, sem qualquer condenação, quando creu no Cristo morto pelos seus pecados e ressurreto para a sua justificação. Saiba disso, todos os seus feitos estão nas mãos de Deus. Para vocês, as mãos de Deus, do Deus Filho, perfuradas no madeiro para a sua salvação, são mãos de amor. Mãos que cuidam da sua vida. Saber disso não reconforta o coração de vocês? Tal conhecimento não fortalece o nosso espírito enquanto nós nos preparamos para nos encontrar com a morte? Meus irmãos, saber que nós não partiremos nem um minuto antes e nem um minuto depois do dia e da hora estabelecidos por Deus, traz segurança ao coração dos que confiam no Senhor. E aqui há uma aplicação para nós, para cada um de nós. Entregue a sua vida às seguras mãos de Deus, todos os seus caminhos. Os sábios e justos em Cristo estão sob o pleno cuidado do Pai. Ninguém poderá tirar as nossas vidas antes do tempo. Creiam que todos os feitos da sua vida, todas as circunstâncias estão sendo ordenadas pelas próprias mãos do Senhor, e entregue os seus caminhos a Ele. Todos os seus fardos, as suas ansiedades, todas as suas privações, todos os seus medos, as suas dúvidas, entregue tudo nas mãos daquele que cuida da sua vida. O Salvador que te amou na cruz está cuidando da sua alma. E meus irmãos, os lábios de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer criança ou de qualquer jovem, em cujo coração estas verdades encontram morada, só podem responder bendizendo ao Senhor: louvado seja o Deus que cuida da minha vida. Mas, meus irmãos, essa é a nossa perspectiva. O pregador não tinha conhecimento de Cristo. Ele escreveu antes da cruz. E da sua perspectiva ele aponta um problema. No final do versículo 1 ele diz: se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. A interpretação desse versículo aqui é tema de muito debate entre os estudiosos. Pode ser que o pregador ele esteja falando aqui que o justo ele não sabe se ele vai receber dos outros homens amor ou ódio. O que parece ser coerente se nós olharmos para o versículo 6, quando ele vai falar de amor e ódio como sentimentos humanos. Outra forma de nós entendermos esse amor e ódio é considerando-os como termos que a Bíblia usa para falar da aceitação ou da rejeição de Deus em relação às pessoas. Quando a Bíblia fala que Deus amou alguém, está falando que Ele amou eletivamente, que Ele aceitou derramar sobre essa pessoa graça para que ela fosse salva. Quando diz que Deus odiou alguém, diz que Deus soberanamente se recusou a estender graça salvadora sobre a vida de alguém. É isso que a gente vê que acontece lá em Malaquias, quando o próprio Deus diz: amei Jacó, porém odiei a Esaú. Aqui ele está dizendo que Deus amou eletivamente a Jacó,
ao passo que ele escolheu odiar a Esaú, não estender a Esaú a graça de se tornar parte do seu povo. No entanto, meus irmãos, para mim é um pouco difícil entender como essas interpretações elas se encaixam aqui no fluxo do raciocínio do pregador. Por isso, para mim, me parece melhor entender amor e ódio como sinônimos para alegria ou prosperidade ou sofrimento que Deus derrama sobre a vida dos justos e dos sábios neste mundo. Os justos e os sábios não sabem o que Deus tem reservado para o futuro deles. Se vida tranquila e pacífica, como aconteceu, por exemplo, com Salomão, que durante toda a sua vida não enfrentou uma guerra sequer, ou se eles enfrentarão sofrimentos injustos, como aconteceu com o justo Jó, que apesar de temer a Deus e de se afastar do mal, sofreu imensamente segundo a providência de Deus. Os justos não sabem se Deus tem reservado para eles sofrimento ou alegria neste mundo, se amor ou se ódio. E é interessante porque o pregador ele não sabe se Deus nos será favorável, se ele prosperará os seus na terra dos viventes. E o fato é que se nós quisermos saber somente com base em bênçãos terrenas, se Deus de fato nos ama ou não, nós nunca vamos poder descobrir isso. Por quê? Porque nos misteriosos desígnios de Deus, os justos sofrem. É por isso que é uma tolice imensa da teologia da prosperidade dizer que ser próspero nesse mundo é um sinal do amor de Deus para conosco. Não, não é. No tocante aos desígnios de Deus, diz o Correleto, tudo lhe está oculto. Então, para nos prepararmos para esse encontro com a morte, primeiro nós precisamos saber que todos os feitos dos justos estão sendo governados pelas mãos de Deus. Segundo, nós precisamos saber que todos morrerão por causa dos seus pecados. Versículo 2. Tudo sucede igualmente. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. O pregador ele não sabia se Deus recompensaria ou não com prosperidade os seus santos sobre a face da terra. Mas uma coisa ele sabia muito bem, tudo sucede igualmente a todos. Mas agora o pregador ele não está falando somente dos justos e dos sábios, mas ele fala de dois grupos distintos de pessoas. Um grupo é descrito como justo, bom e puro. Este oferece sacrifícios a Deus. O outro grupo é descrito como perverso, mau e impuro. E não surpreende que estas pessoas não ofereçam nada ao Senhor. E ele também fala daqueles que entram em aliança com Deus por meio do juramento e daqueles que se recusam a entrar em aliança com Deus por meio do juramento. O que o pregador está nos dizendo é que não importa em qual grupo você esteja, o mesmo ocorre igualmente com ambos. Tanto os justos quanto os perversos, eles sofrem com as doenças, com os desastres naturais, com a violência deste mundo. Ambos os grupos também desfrutam igualmente, meus irmãos, da graça comum de Deus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que Deus faz vir chuva sobre justos e injustos. Então, com base em bênçãos terrenas, nós jamais poderemos separar um justo de um perverso. Nós nunca poderemos saber, com base em bênçãos terrenas, quem está debaixo da bênção eterna do Senhor ou não. Isso aqui traz uma aplicação interessante para nós. No tocante à salvação, Deus concede oportunidades iguais a todos os homens para conhecê-lo. Meus queridos, no tocante ao conhecimento salvífico de Cristo, o Senhor não é injusto para com nenhum ser humano.
a todos é dado igualmente as mesmas oportunidades para a salvação. Mas pastor, a fé reformada, eu não aprendi na classe Nova Vida, que na fé reformada cresce, como está escrito lá em Efésios, capítulo 1, nos versículos 4 e 5, que Deus escolheu nele, ou seja, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, os que ele quis para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, e em amor nos predestinou para a adoração de filhos por meio da fé em Jesus Cristo? Sim, meus queridos, claro que sim. Nós cremos desta forma, conforme as Escrituras, que antes da fundação do mundo, Deus escolheu quem Ele quis para lhes dar a salvação e que somente estes serão salvos. Mas nós também cremos, conforme as Escrituras, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, de fato, nós reconhecemos que é um mistério, como somente os eleitos poderão ser salvos, mas ao mesmo tempo Deus quer que todos sejam salvos. É por isso que, juntamente com o pregador, nós reconhecemos que alguns dos caminhos de Deus, o que inclui, por exemplo, a doutrina da eleição, é um grande mistério, que o homem não pode compreender a obra de Deus, a obra que ele faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para o descobrir, não a entenderá. Todavia, meus irmãos, nós sabemos de algo. Nós sabemos que Deus fez da criação uma testemunha fiel da sua existência, da sua divindade e dos seus atributos. É isso que está escrito em Romanos, capítulo 1, dos versículos 19 ao 21. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os seres humanos, porque Deus lhes manifestou, porquanto os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram e nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensível. O que Paulo está dizendo é que Deus colocou na criação um testemunho de si mesmo. Então o homem olha para a criação, para a natureza, infere que existe um Deus, mas em vez de buscá-lo como Deus se revelou na sua palavra, os homens obscurecem os seus corações com enganos e criam para si a sua própria religião. Criam para si os seus próprios deuses. E meus amados, eu creio absolutamente que todos os caminhos levarão o homem a Deus. Todos. O budismo, o candomblé, o catolicismo, o kardecismo, as seitas das testemunhas de Jeová, dos adventistas, da Maranata, das igrejas neopentecostais, todos estes caminhos levarão os homens a Deus, mas tão somente para serem condenados. Porque nas palavras do profeta Amós, lá em 2:4, todas as pessoas que seguem estes enganos rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus testemunhos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram. A criação, meus irmãos, revela igualmente a todos que existe um Deus Criador. Mas ela não pode salvar ninguém. Todavia, ela é um instrumento que Deus usa para conceder a cada pessoa sobre este globo, neste planeta, em todo lugar, em todos os tempos, para que eles saibam que existe um Deus. E todo aquele que, olhando para a criação, suplicar para que o Criador se revele a ele,
o Senhor mesmo proverá um meio para que tal pessoa chegue ao conhecimento salvífico de Cristo que nos é revelado no seu Evangelho. Portanto, enquanto cada um de nós, enquanto você se prepara para o seu encontro com a morte, esteja certo de que Deus está dando a cada ser humano a oportunidade de o conhecer e de o invocar para a sua salvação. É por isso que no dia do juízo, os que não houverem crido no Evangelho de Cristo, o único caminho e verdade que nos pode dar a vida, porque como disse o apóstolo Pedro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, os que não crerem serão indesculpáveis diante do Senhor. Porque Deus está concedendo, agora mesmo, a cada ser humano, as mesmas oportunidades para escapar da morte e receber a vida eterna. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: o que especificamente o Koheleth diz que sucede igualmente a todas as pessoas? Versículo 3. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. E aqui ele vai falar do mal se manifestando de duas formas. É um só mal, mas esse mal se manifesta de duas maneiras. Ele começa falando e termina falando de outro. Ele diz assim: a todos sucede o mesmo. O quê? Ele diz o que é que sucede o mesmo lá no final. Depois, rumo aos mortos. Esta é a primeira coisa, a primeira maneira que o mal se manifesta sobre a face da terra. Todos morrerão. Mas ele também diz: também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Como expliquei aqui, o pregador declara o mal que existe neste mundo. E ele afirma que ele se manifesta de duas maneiras. Primeiro, a todos sucede o mesmo. Todos seguem rumo aos mortos. Segundo, o coração dos homens está cheio de maldade enquanto vivem. Meus queridos, a morte é o mal que captura cada pessoa sobre esse planeta. Não importa se você entrou ou não em aliança com Deus mediante a fé, através do juramento dos seus votos de profissão de fé, ou se você tem ignorado Deus, ou se você simplesmente decidiu não crer na revelação ou a autorrevelação de Deus nas Escrituras, e decidiu então obscurecer o seu coração, decidindo andar segundo a mentira e engano do seu próprio coração. Não importa qual é o seu caminho, você vai morrer. Todos nós vamos. A morte vem aos fiéis e também aos infiéis. E esse mal alcançará a todos, inclusive você. Não há como escapar. Quando ele diz que também o coração dos homens está cheio de maldade, o segundo mal, ou a segunda maneira como o mal se manifesta debaixo do sol, o pregador, ele está dando aqui para nós a razão pela qual todos os homens morrem. Pode ser que aqui o pregador, ele estivesse pensando na observação que Deus fez antes de enviar o dilúvio, lá em Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio, não as obras das mãos, mas todo o plano, toda a intenção do coração do homem. E como o Senhor viu que os planos do homem eram maus, corrompidos, maculados pelo pecado, ele disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Ou talvez o pregador estivesse pensando no paraíso, onde Deus ordenou: da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Adão e Eva desobedecem ao mandamento e a morte veio. Tu és pó e ao pó tornarás. E eles, como representantes de toda a raça humana, receberam para si uma natureza corrompida e a morte como salário pelo pecado que cometeram. Mas eles receberam não somente para si, mas para todos aqueles que eles representam, a cada um de nós.
os seus descendentes. É por isso que Paulo vai nos dizer lá em Romanos 5,12: porquanto, por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram juntamente com Adão. É por causa disso que nós nascemos herdeiros desta condenação e da natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais. É por causa dessa corrupção que Deus vai dizer lá em Gênesis 6,5, como nós já lemos aqui, que o coração do homem era continuamente mau, corrompido. Todo o desígnio, ou seja, toda a intenção do seu coração. E em Gênesis 8:21, depois do dilúvio, Deus diz que é mau todo o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. O que pode significar desde o seu nascimento, desde a sua primeira infância. Todos nós herdamos essa disposição para nos rebelar contra Deus. Nós nascemos assim. Como Paulo nos explica lá em Efésios, nós nascemos mortos em delitos e pecados. Nascemos mortos, porque nós éramos por natureza, ou seja, naturalmente, nascemos filhos da ira de Deus. O mundo é mau, meus queridos, porque cada ser humano, o que inclui você e eu, nasce com o coração cheio de maldade. É por isso que nós nascemos merecendo a morte. Antes da conversão, tudo o que há em nossos corações é mal e inimizade contra Deus. E conforme explica o profeta Isaías, antes de nós sermos santificados pela fé em Cristo, até as nossas boas obras, as melhores obras que nós praticamos, elas são consideradas como imundas diante de um Deus triplamente santo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele declara que é do coração, não do meio, não da sociedade, mas do coração de cada ser humano, que procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. Seres humanos cometem atos de crueldade, se entregam a vícios autodestrutivos, machucam física e emocionalmente as pessoas que mais amam. Nós nascemos maus. Esse é o testemunho das Escrituras. É por isso que é fácil entender porque é que o pregador diz que no coração de cada ser humano há desvarios enquanto vive. Isso significa que, segundo o padrão de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Isso sempre foi assim, meus irmãos, desde a queda. É por causa do pecado que habita dentro de cada ser humano que todos nós seguimos rumo aos mortos. E aqui é uma coisa que eu quero destacar para vocês. A morte, ela não é só uma verdade inescapável. Ela acontece uma única vez sobre todos nós. Depois de enfrentarmos imediatamente o juízo, ou melhor, depois de morrermos, nós enfrentamos imediatamente o juízo. É isso que o autor de Hebreus nos ensina lá em 9:27, quando ele afirma que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ao morrer, nós não vamos para o umbral como eu cria enquanto eu era espírita. Nós não vamos para o purgatório pagar pelo resto dos nossos pecados e sermos aperfeiçoados para ir para o céu. Nós não vamos para o limbo, que é um nada. Nós não vamos reencarnar e voltar a viver para morrer novamente. O homem vive esta vida terrena uma única vez e depois disso é imediatamente julgado pelo Senhor. Os justos, os que se arrependeram de seus pecados e se converteram ao Senhor Jesus, guardando as suas palavras, crendo que em sua vida Ele obedeceu por eles todos os mandamentos que Deus ordenou e que na sua morte pagou por todas as suas dívidas para com a lei de Deus, estes ressuscitarão ou serão julgados para a vida eterna.
onde Cristo mesmo secará dos seus olhos todas as lágrimas por causa da obediência que lhes custou neste mundo aos seus mandamentos. No local onde já não haverá morte, já não haverá luto e nem choro. Por outro lado, meus irmãos, depois da morte, os perversos, os falsos religiosos e todos os que rejeitarem o Evangelho de Cristo como o único caminho pelo qual nós podemos ser salvos, esses serão lançados na morte eterna, onde haverá tormento eterno, dia e noite, sem que jamais haja descanso. Então, para nós nos prepararmos para o nosso encontro com a morte, primeiro, nós precisamos saber que todos os caminhos dos justos estão nas mãos do Senhor. Segundo, todos morrerão por causa dos seus pecados e serão imediatamente julgados por Deus. Terceiro, para nos prepararmos para nos encontrar com a morte, nós precisamos saber que enquanto se está vivo, há esperança. Versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Ou, em outras palavras, onde há vida, há esperança. E então, para reforçar a sua afirmação, o pregador continua dizendo: porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. No Antigo Oriente Próximo, os cães, os cachorros, eles não eram animais de estimação queridinhos como são nos nossos dias. Eles eram comedores de carniça, que eram desprezados e considerados impuros. Hoje nós poderíamos comparar com ratos, que nós consideramos criaturas repugnantes, não é verdade? Mas em contraste com o leão, assim como acontece hoje, naqueles dias ele era admirado como um animal nobre, mas também poderoso. Então o que o pregador está dizendo aqui é que da mesma forma como um comedor de carniça vivo é melhor do que um poderoso leão morto, mais esperança há na vida de um homem, por mais miserável que seja, do que na vida daquele que já morreu. O morto não pode mais mudar a sua história. Então o Correleto ele prossegue e diz no versículo 5 e 6: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Meus irmãos, a morte ela traz ignorância. Por quê? Porque os mortos não sabem de nada. Pelo menos não daquilo que está acontecendo na terra, depois que eles morrem. O pregador, ele não está dizendo que ele não crê em vida após a morte. O final do versículo 6 deixa muito claro que ele crê em existência após a morte. Aqui, ele está descrevendo que a morte é o fim permanente da nossa existência terrena. Assim que nós morrermos, nós perdemos para sempre, nas palavras do pregador, a nossa parte em alguma coisa do que se faz debaixo do sol. Além disso, os que morrem ficam sem qualquer recompensa terrena. Você que vive para ter, vai perder. Vai ficar tudo aqui. Vão ficar sem recompensa terrena e também sem recompensa nos céus, se tiverem partido desse mundo sem Cristo. Além disso, a morte também traz esquecimento. Ninguém vai se lembrar dos mortos quando eles não estiverem mais aqui. Ah, pastor, mas eu vou lembrar sim. Fala para mim aí o nome da sua tataravó. Nem sabe quem foi. Ou pelo menos a maior parte de nós não. Nós não vamos ser lembrados depois de um tempo. Até mesmo aquelas emoções terrenas que são características dos que vivem, amor, ódio e inveja. O pregador que ele mencionou no versículo 6, elas também vão desaparecer quando nós morrermos. Meus queridos, quando
os que vivem apenas debaixo do sol, eles refletem em todas essas coisas que nós perdemos na morte, as pessoas que nós amamos e todas as pequenas alegrias que nós ainda conseguimos contemplar neste mundo que, apesar de corrompido, ainda é tão belo. A conclusão óbvia que eles chegam é que, por mais difícil que a vida seja, ela ainda é melhor do que a morte, a outra opção. O que significa que onde há vida, há esperança. Mas qual é a esperança da qual o pregador está falando? Qual é a esperança que a vida realmente nos oferece? Se todos nós pecamos e receberemos a morte como salário pela nossa culpa, se a alma que pecar, essa morrerá. Se o coração de todo homem está cheio de maldade, isto é, de injustiça contra Deus, e Jesus Cristo afirmou que os injustos serão lançados no castigo eterno, então qual é a esperança que os vivos têm em relação aos mortos? Será que a vantagem é essa? Que os vivos sabem que hão de morrer? Isso não parece muito esperançoso, né? Eu sei que eu vou morrer, isso é vantagem? Isso é esperança? Sim, meus irmãos, é sim. A vantagem é que se nós estivermos ou mantivermos claramente diante dos nossos olhos que em breve nós vamos morrer, isso nos dá tempo para nos preparar para a morte e também para a eternidade. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos olhar para além do capítulo 9 de Eclesiastes, onde o pregador está falando da vida debaixo do sol. Quando nós chegarmos, por exemplo, no capítulo 12, ali nós descobriremos que ele vai falar de uma vida, de uma outra vida, onde o espírito volte para o Deus que o deu. E que Deus há de trazer juízo sobre todas as obras. Nós precisamos olhar também para além do livro de Eclesiastes. Nós precisamos nos lembrar que o pregador ele não tem todas as respostas e ele nos diz isso continuamente. Mas Eclesiastes não é um livro para nos dar todas as respostas. É um livro que nos ensina a continuar crendo em Deus e olhando para a eternidade, mesmo quando nós não temos todas as respostas. Os vivos têm sim esperança e vantagem em relação aos que morreram, porque eles podem se preparar para a morte. Lá no filme Encontro Marcado, o Bill ele não sabia porque a morte veio buscá-lo no auge da sua vida. E ele também não fazia a menor ideia porque a morte não quis levá-lo imediatamente. Antes quis ficar um tempo passeando aqui na terra. Ele também não sabia porque a morte tinha escolhido ele para ser o guia dele na terra. Mas o fato é que no final, o Bill ele reconhece a sua mortalidade. Então ele parte e vai embora junto com Black Joe, a personificação da morte. Ele não estava preparado para ela. E nós, meus irmãos, para nos prepararmos, para nos encontrarmos com a morte, nós precisamos não somente reconhecer a nossa mortalidade. Não basta dizer, não, eu sei que eu vou morrer. Nós também não podemos tratá-la de forma leviana. Nós não devemos ignorá-la e nem viver como se ela não fosse o mais absoluto mal e certeza que pesa sobre todos os homens neste mundo. Para nós nos prepararmos para a morte, nós devemos olhar para além de Eclesiastes, para todo o restante da Bíblia, para o restante da revelação do plano de Deus da nossa salvação. Nós devemos olhar para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a boa nova de grande alegria da parte de Deus a pecadores, que é poderosa para salvar todo aquele que nela crê. Como Cristo nos ensinou, todo o que nele crê passa da morte para a vida. E ao morrer, como ele explicou aquele ladrão da cruz que nele creu, no mesmo dia, se nós estivermos preparados, nós nos encontraremos com ele no paraíso. Esse evangelho, meus irmãos, nos ensina que Cristo é o eterno Filho de Deus, Deus de Deus, um com o Pai,
e que ele se esvaziou de si mesmo, se fez homem e foi reconhecido na figura de servo e obedeceu até a morte de cruz, e para poder nos oferecer a glória eterna. E como ele fez isso? Primeiro, ele ofereceu a sua vida substitutivamente, em perfeita obediência a todos os mandamentos de Deus que nós nunca conseguiríamos fazer. Depois, ele deu a sua vida pelos nossos pecados. E então, sob a maldição do Calvário e separado de Deus, ele bebeu sozinho todo o cálice da ira que estava designado para nós. Em seguida, ele foi sepultado numa rocha e esteve tão morto como qualquer outro defunto sobre a face da terra. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para a gloriosa imortalidade, trazendo a vida eterna do sepulcro. Então ele subiu aos céus, de onde ele intercede por cada um de nós, pelos justos, que ele tem os seus feitos seguros em suas mãos. E agora está preparando morada gloriosa na casa do Pai, para os seus, os que ele comprou, de onde em breve ele virá para julgar os vivos e os mortos. Agora, meus amados, a promessa de Deus para cada pessoa que crê é que Cristo vive e nós viveremos com Ele. A nossa fé em Cristo, ela nos eleva até o céu e promete eternidade para cada alma que confia nele. Isso significa que a nossa vida não vai terminar no esquecimento. Não vai terminar em ignorância e em trevas. Pelo contrário, a morte será a nossa passagem para a glória. Bem-aventurados os mortos, diz o Senhor, que morrem em Cristo Jesus. Longe de ser o fim de todas as coisas, das nossas memórias, dos nossos relacionamentos, uma partida para o desconhecido, a morte é apenas a serva de Deus, que há de nos tomar pelas mãos e nos levar ao glorioso encontro com o nosso amado Redentor. Por isso, não causa nenhum espanto quando nós lemos Paulo dizendo: estou constrangido, tendo o desejo de partir, de morrer e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ou estão ensinando aos crentes em Corinto que eles deveriam viver preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Meus amados, todo aquele que deposita sua fé no Deus da palavra, que nos oferta a vida eterna por meio do Evangelho do Filho, já não teme mais a morte. Eles encontram paz para viver e desfrutar a plenitude de alegria na presença de Deus, ainda na terra dos viventes. Eles sabem que os seus corpos um dia morrerão, virarão pó, mas as suas almas se encontrarão com Cristo que vive, e viverão e reinarão com Ele, até o ressoar da trombeta, quando todos ressurgirão, os descrentes para a morte eterna, mas os crentes para a glorificação, para nunca mais experimentarem a morte. Pela misericórdia de Deus, nós seremos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para os santos nos céus. Quanta esperança estas promessas nos trazem, enquanto nós nos preparamos para a morte. Quanta confiança ela não nos dá para quando chegar aquele dia final. E, meus amados, tudo isso está disponível para todo aquele que, pela fé no Evangelho, se preparar agora para a morte. E então, no seu último dia, partir deste mundo como um cristão, um crente no Senhor Jesus. É por isso que, porque todos nós vamos morrer como um castigo pelos nossos pecados, nós devemos buscar a Deus no tempo presente, em Cristo Jesus, no tempo que se chama hoje, enquanto nós podemos encontrá-lo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar em resposta a Deus.
Vamos cantar a ressurreição do nosso Cristo. Vamos cantar que Ele vive para sempre, porque Ele ressuscitou. E nós vivemos com Ele.